Vamos começar hoje partindo da afirmativa de que quem criou o universo foi Deus. Podemos comprovar isso em dois textos bíblicos que vamos ler a seguir. O primeiro deles, Hebreus capítulo 1, versículo 2. Aqui diz o seguinte: Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 11, versículo 3, continua afirmando: Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Dentro deste universo, encontramos um planeta chamado Terra, que obviamente também tem a sua origem nas mãos deste Deus Criador. Conforme está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Como podemos confirmar em vários outros textos, eu quero citar aqui dois, lá em Colossenses 1,16 e João 1,3. Hoje, ao olharmos para o mundo, podemos observar um caos total. E eu quero dar um exemplo. Cerca de 6,3 milhões de crianças com menos de 15 anos morreram no ano de 2017. Segundo estimativas divulgadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e pelo Grupo Banco Mundial. Isso significa que a cada 5 segundos morre um jovem da faixa etária analisada. A maioria desses óbitos, cerca de 5,4 milhões, ocorreu entre meninos e meninas com até 5 anos de idade. Desse grupo, quase metade ocorre em recém-nascidos. Essas mortes, elas estão ligadas, entre outras causas, principalmente a questão da desnutrição. Isso mesmo, desnutrição. A fome, para você ter uma ideia, mata mais do que atualmente a Covid-19. A cada 5 segundos, como falamos, morre uma criança por causas ligadas à desnutrição. E a cada 36 segundos morre uma pessoa por causa da Covid-19. Morrem mais pessoas por falta de amor do que por essa pandemia. Peraí, você disse falta de amor? Exatamente, é isso mesmo que eu falei, falta de amor. Sim, no mundo atual, se alguém não tem o que comer, não significa que seja falta de alimento a causa primária, mas sim é falta de amor ao próximo. Por isso, nós temos esses números tão altos. Os alimentos não chegam a todos. Será que isso era o que Deus queria quando Ele planejou criar esse universo? Será que era exatamente isso que Ele tinha em mente? Vamos ver o que fala em Isaías, capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra e que fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus criou a nós para sermos diferentes. Cristo nos criou para sermos feituras dele. Efésios 2:10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fomos criados para fazer coisas boas, somente coisas boas. Essa é a nossa obrigação. Mas como chegamos até aqui? Como chegamos a esse nível horror de pessoas que nos tornamos, esse momento horrível em que vivemos? Muitos culpam Adão e Eva pela existência do pecado. E se você faz parte desse grupo, deixa eu te contar uma coisa.
o pecado não começou com eles. O papel deles nessa história foi outro. E isso nós vamos ver um pouco mais à frente. O pecado começou no céu. Isso mesmo, no céu, há muito tempo. Sabe com quem? 1 João, capítulo 3, versículo 8, nos diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas no início, esse anjo não era mau. A história era outra. Quer ver? Veja comigo o que diz lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa declaração, juntamente com a declaração de João, que está no seu livro, capítulo 8, versículo 44, que diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu quero que você se atente a uma parte aqui desse versículo. Veja só, o versículo diz: não se firmou na verdade. Mostra que Satanás, a princípio, era perfeito. Aliás, Lúcifer era perfeito. E ele estivera na verdade. Ele apenas não conseguiu se manter nela. Pedro e Judas falam dos anjos caídos, falam desses anjos que viveram sem pecado e depois passaram a pecar. E eu vou deixar 2 versículos para que você possa ler depois, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas, versículo 6. Ambas essas passagens mostram que esses anjos, primeiramente, estiveram num estado de pureza e inocência. Se era puro, por que pecou? O que os levou a pecar? O que levou Lúcifer a cair em pecado? A Bíblia também responde. Ezequiel 28, versículo 17 diz o seguinte: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Resumindo, orgulho e exaltação própria produziram a queda de Satanás. E para isso não há justificativa, não há uma culpa adequada. Conforme Salomão, no seu livro de Provérbios, nos relata, ele diz lá em Provérbios 16, versículo 18, que a soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. Por isso, visto suficiente razão ou escusa que possa ser apresentada para o mal, desculpá-lo equivale a justificá-lo. Não há desculpa para o mal, não há justificativa para o mal. Satanás pecou. Ele foi o pioneiro, um ser criado perfeito, mas que cometeu um erro e se transformou em imperfeito. Agora eu preciso entender o que erro é esse, o que é pecado. Que pecado é esse que Satanás cometeu? Você entende o que é pecado? João nos explica. No seu livro, na primeira carta de João, 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Na essência, pecar é transgredir a lei. Para você entender, o pecado é um ato. Pecado é um ato. Pecador é uma posição, é um status. Pecador é a nossa natureza, porque todos somos pecadores. Nos tornamos pecadores no momento em que o pecado teve uma porta aberta a esse mundo. Aqui entra Adão e Eva na história. Lembra que eu havia mencionado lá no começo? Eles
ao desobedecerem a Deus, desrespeitaram a sua lei, ou seja, pecaram e com isso abriram a porta para a entrada do pecado e de suas consequências. Eu quero contar uma história para que você entenda aqui a questão do pecado e do pecador. Eu tenho uma amiga que tem uma filha e essa amiga é descendente de japoneses, ok? E ela teve uma filha lá no Japão. Ficou um pouco de tempo lá no Japão, depois disso voltou para o Brasil. A mãe é brasileira. A filha nasceu no Japão. Então, automaticamente, ela é o quê? Japonesa. Concorda? Mas veja só. Ela cresceu aqui no Brasil. Então, a sua língua materna é português. Ela tem costumes brasileiros. Ela fala como brasileiro. Ela come como brasileiro. Ela se veste como brasileiro. Ela anda como brasileiro. Mas ela não perde a sua origem, que é do Japão. Ela continua sendo japonesa. Assim somos nós. Nascemos no mundo de pecado. Somos pecadores. É a nossa natureza. Eu posso, por exemplo, não ser pecador? Não. Claro que não. Por enquanto, não. Somente na volta de Cristo eu perderei essa minha natureza pecaminosa, quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. Você e eu precisamos ficar muito atentos com as artimanhas do inimigo. Lá no Éden, Deus disse a Adão e Eva que se comessem daquele fruto, eles certamente morreriam. E o que fez o enganador do universo naquele momento? Olha lá em Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eu quero que você se atente a um ponto aqui no versículo 5. Satanás diz a Eva que o que Deus realmente não queria é que ela fosse igual a ele. Ora, ser igual a Deus não era exatamente o que Lúcifer pleiteou lá no passado? Não era isso que ele queria, galgar até estar no mesmo nível de Deus? Ele não conseguiu, mas agora ele promete a Eva aquilo que já sabia que não poderia acontecer. Resumindo, ele mente. Sabe por que ele mente? Porque Satanás é o pai da mentira. E todos que mentem se colocam ao lado dele, se filiam a ele. Entende o porquê que nós cristãos devemos ter repulsa à mentira? Nenhum tipo de mentira ou falsidade tem lugar na vida de um cristão. Quando uma dessas coisas entra, coloca para fora de nós a imagem e a semelhança de Deus. De lá para cá, foram milênios que se passaram. Muitas coisas mudou. Até mesmo a forma de Satanás agir neste mundo mudou. Hoje, ele continua enganando a muitos, só que de uma forma diferente. Quer saber como? Acompanhe comigo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 a 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. A estratégia do inimigo é enganar o ser humano, misturando verdade com erro. Faz uma mistura de tal maneira que a mentira começa a parecer agora verdade. Por essa razão,
Nem sempre podemos confiar em pessoas que dizem realizar milagres e feitos sobrenaturais. Olha o que Mateus nos ensina. Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu quero que você atente a alguns pontos que Cristo fala aqui. Primeiro, ele diz que muitos irão profetizar em seu nome. Além de profetizar, muitos vão expelir demônios em seu nome. Mais do que isso, muitos farão milagres em seu nome. Mas mesmo essas pessoas com essas atitudes, naquele momento Cristo vai dizer para eles: apartai-vos de mim. Vocês praticaram a iniquidade, vocês viveram em pecado, eu não vos conheço. Satanás hoje está extremamente irado, meu querido, minha querida. Mas não é contra todos, não. Ele tem um público-alvo para atacar. E sabe qual é a vantagem de tudo isso? A vantagem desses que serão atacados é saber que serão atacados. Como posso saber quem será atacado? Será que eu faço parte desse grupo dos que serão atacados? Porque se eu souber se eu serei ou não atacado, eu saberei como me precaver, me prevenir. Mas eu preciso saber qual é o grupo que será atacado. João nos diz qual é esse grupo, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Olha o que ele diz. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Perceba que existe uma particularidade entre o povo de Deus. É interessante e importante lembrarmos que o pecado entrou no mundo pela desobediência. Se o pecado entrou pela desobediência, se a perdição entrou pela desobediência, a salvação só pode vir como? Pela obediência. O que distingue o povo de Deus não é pertencer à igreja X ou à igreja Y, não é fazer parte do hall de membros de uma igreja X ou de uma igreja Y. Não é isso. O povo de Deus é composto por todos aqueles que guardam os seus mandamentos e têm o testemunho em Jesus. Assim conforme afirmou João no livro de Apocalipse. Jesus também afirma isso algumas vezes, mas essa parte nós vamos ver num vídeo futuro, ok? Agora que eu sei quem será atacado pelo inimigo, resta a mim e a você tomar uma decisão. E eu te pergunto, de qual lado da batalha você quer estar? Eu serei do grupo dos atacados? Ou eu farei parte do grupo que irá atacar? Importante lembrar que nessa batalha não há campo neutro. Não existe neutralidade. Então, de qual lado você quer estar? Se a sua resposta foi escolher estar do lado de Deus, parabéns! Você fez a escolha certa. Agora, para ir a essa batalha, você terá de colocar o seu traje de guerra, o seu uniforme, a sua armadura. Você não pode ir para a guerra de qualquer forma. É necessário que você esteja fardado com a roupa certa, com a armadura certa. Que armadura é essa? Eu vou pegar a minha Bíblia, eu quero que você pegue a sua, e juntos vamos ler qual é essa armadura que nós temos que vestirmos para irmos para a guerra. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Efésios, capítulo 6,
do versículo 10 em diante. Achou? Vamos lá? Eu daqui, você daí? Vamos ler? Acompanhe comigo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por fim, versículo 18. Com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Somente vestido dessa forma, somente com essa armadura, você está pronto para ir para a guerra. E com essa armadura, depois que você a vesti-la por completo, aí sim, você conseguirá encontrar a real felicidade.